nesta noite, você vai descobrir se a sua uva é docinha ou se é azedinha. Você já pegou aquela uva bonita? Sabe quando você vai no mercado, você compra aquela uva linda? Aí quando você morde ela, arrepia tudo de azedo. Você fala, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, em compensação, quando você dá aquela mordida naquela uvinha doce, você quer comer todo aquele cachinho de uva, né? A uva amarga, azeda, você fala, não, ó, não quero. E Deus nos comparou com uvas na palavra dele. Vamos lá, no livro de Isaías, novamente, no capítulo 5. É um exemplo de uma história de um homem que cultivava uvas. A figura de uma vinha é muito usada na Bíblia, e nós vamos falar sobre isso hoje. O que é uma vinha? Cultivo de uvas. Eu quero... Faz o seguinte, vai primeiro em Salmo 80. Salmo 80 começa a mostrar para a gente, é um salmo de Asaf, o que Deus fez com a gente. Nós vamos trabalhar o que Deus fez com a gente, de onde Ele nos tirou e o que Ele espera da gente. Ele nos compara com uma videira, presta atenção. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Você é plantado. Pode seguir. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Presta atenção. O salmista fala assim, que eles estavam no Egito. O que é isso? Nós estávamos no pecado, largados, perturbados. E Deus olhou para mim, para você e fez da gente uma vinha. Olha só que vinha linda. E aí ele limpou a terra. Eles saíram do Egito, povo de Israel. Limpou o terreno, lançou raízes e encheu a terra. E nós damos sequência nessa vinha. Você também é vinha do Senhor. Você também é uma uva de Deus. Amém? E aí? Então agora Isaías 5, de 1 a 7. Presta atenção aqui, gente. Vamos lá. Você é uma vinha de Israel. Cantarei para o meu amigo o meu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava a justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava a retidão, mas ouviu gritos de aflição. Deus nos fez uma grande vinha. E Ele espera que a gente dê uvas boas, que a gente seja uvas boas. Então, o profeta Isaías, ele começou a falar, lá no Antigo Testamento, sobre a questão do povo de Israel sair do Egito, ser plantado,
Deus esperava uma uva boa e veio uma uva azeda. E aí, você vem para hoje e Deus olha para mim, para você, e Ele espera que a gente seja uma uva doce, uma uva que dê frutos doces. E aí, Ele olha para mim, para você, e o que Ele espera? Uva doce. Aí Ele pergunta para você e para mim, que tipo de uva você tem dado no meu reino? Sabendo que a uva azeda ou o ramo que não dá fruto, ele queima. Por que muitas pessoas estão paralisadas no reino espiritual? A vida não anda para frente, não vai para cá, não vai para lá. O Senhor está esperando você começar a dar fruto. Porque a Bíblia, nós vamos chegar lá no livro de João, a Bíblia ensina para a gente muitas coisas nesse sentido. Não, pastor, eu não quero dar fruto nenhum. Um século depois de Isaías, presta atenção, que Deus falou lá em Isaías, um século depois vem o profeta Jeremias. 100 anos de Deus vai alertando o povo. Ele alertou com Isaías, aí depois ele vem com Jeremias. Jeremias, capítulo 2, versículo 21. Jeremias, ele era chorão, o profeta chorão. Presta atenção, saímos de Isaías, andamos 100 anos, tá? 100 anos. Aí vem Jeremias. Eu a plantei como uma videira seleta de semente absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Jesus fala assim, eu te plantei com uma semente pura. Eu te fiz para dar fruto doce. Por que você vem como uma uva brava, selvagem? A nossa tendência é querer ser uva brava, uva selvagem, uva amarga. Mas o Senhor te fez para ser uva doce. Relacionamentos. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Pessoas que têm dificuldade de conversar. Marido e mulher, pai e filho. No trabalho. O Senhor fala assim, você cobra tanto de outras pessoas, mas você também é uma uva amarga. Você já parou para pensar se você é uma uva doce ou se você é uma uva amarga? Mas o Senhor diz na palavra dele que muitos pastores destruíram as vinhas. O Senhor cobra a obra de todas as maneiras, do pastor, a ovelha, todos nós temos que ter responsabilidade no reino de Deus. Jeremias 12, 10. Presta atenção. Tem muita gente hoje que é destruído porque é direcionado de maneira errada. A minha vinha foi destruída por muitos pastores, os quais pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade num deserto devastado. Dependendo do lugar que você vai ouvir a palavra, dependendo da pessoa que olha você como uma vinha e a pessoa pisa em você, ele destrói a propriedade de Deus. Porque eu sou pastor aqui da igreja, mas eu não sou dono de você. O dono da tua vida tem o nome, Jesus Cristo. Ele que morreu na cruz por mim e por você. O dono da minha vida é Jesus Cristo. Porém, muitos homens querem tomar você como propriedade. E aí destrói a tua vida. A tua vinha é destruída. E para voltar a construir a vinha? Está entendendo? Está claro isso? Nós temos que entender que o Senhor, Ele é o único que pode regar, e Ele é o único que pode trazer novamente a vinha à presença dEle. Isaías 27, 2 e 3. Naquele dia, cantem sobre as vinhas frutíferas,
Eu, o Senhor, sou o seu vigia, rego-a constantemente e a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Presta atenção. Quando você permite o Senhor, você fala assim: Senhor, eu sou uma vinha, estou seco, não estou dando uva, a minha uva é azeda, mas eu quero começar a dar umas uvinhas doces. O Senhor fala que Ele vai te regar, Ele é o vigia, Ele vai vigiar você, Ele vai guardar você, e Ele vai começar a fazer você dar uva doce. Ele vai começar a proteger você dia e noite. E aí não vai ter ninguém que vai fazer dano sobre a tua vida. Porque você permitiu que o Senhor direcionasse a tua vida, que o Senhor guardasse os teus caminhos. Aí, irmãos, passaram 700 anos. Presta atenção, Isaías, 100 anos, Jeremias, aí Deus se calou. 700 anos. 700 anos. Quando Jesus avaliou a nação de Israel, 700 anos depois de Isaías, ele ainda não encontrou a vinha boa e produtiva que Deus desejava. A parábola dos lavradores maus, relatada em Mateus 21, 34 a 33 a 46. Calma. Juntou os principais elementos das ilustrações de Isaías 5 e Jeremias 12 para explicar o motivo da ira de Deus com a nação, especialmente contra os líderes religiosos. Ao invés de voltarem para Deus arrependidos, esses líderes buscaram um momento oportuno para prender e matar Jesus. Ah, meu Deus. Pessoas que não têm no coração a vontade de fazer a obra de Deus. Porém, Jesus não desistiu, mesmo quando os líderes influentes o rejeitaram. Ele não desistiu, ele seguiu em frente. Ele continuou apelando para pessoas humildes e honestas. Mais e mais pessoas foram se tornando discípulas de Jesus. Aí ele vem no livro de João. 700 anos depois, ele olha eu e você. Vai lá em João 15, do versículo 1 ao versículo 5. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Presta atenção. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Jesus é a videira e o pai dele, o próprio Deus, é o agricultor. Você já parou para pensar nisso? Você está inserido como um ramo em Jesus. Só que eu e você, nós temos que dar fruto. Todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então está lá, a videira, Jesus. E aí você é um raminho em Jesus. Aí Jesus quer saber se você vai dar fruto, a uva. Videira dá o quê? Morango? Não. Videira dá tomate? Não, videira dá uva. Por isso é que eu te falei, você é uva doce ou uva amarga, azeda? Se você dá fruto, o que acontece quando você está na presença de Deus? Deus vai te podando, vai te ajudando.
Mas tem gente que é rebelde, eu não quero. Então, não quer, ele respeita você. Mas quando você fala, não, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, me usa, faz o Senhor a tua vontade. Ele começa a podar. E quando você é podado, você dá mais fruto. Quando você se permite a ser tocado por Jesus, irmãos, é muito fruto. Aí tem um lagar. O lagar é onde coloca as uvas, pisa para fazer vinho. É onde você vai colocar todo o teu chamado, todas as bênçãos, todas as vidas que você alcançou para Jesus. Você vai trazer mais uvas. Uva azeda, presta atenção. Uva azeda busca uva azeda. Uva doce busca uva doce. É muito difícil uma uva azeda conseguir se relacionar com uma uva doce. E é muito difícil uma uva doce conseguir se relacionar com uma uva azeda. E Jesus fala assim, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. E ele retira todo que não dá fruto. Todo que dá fruto ele retira, ele vai tirando aquelas casquinhas, ele vai limpando para dar mais fruto. Na minha versão diz assim, no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Nós, como videira, somos limpos pela palavra. Não tem como a gente se limpar se a gente não tiver a palavra de Deus. E aí, pela palavra de Deus, você vai se corrigindo. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Mas você começa a se corrigir, isso é a poda, a limpeza. Deus começa a te limpar. E aí você começa a dar fruto. Você começa a dar fruto. Você começa a dar fruto. Quando menos imagina, você está com aquele monte de uvinha, monte de pessoas que estão buscando em você um refúgio. Para que serve a palavra de Deus? Para que a gente consiga refúgio. Vamos seguir em João 15, do 6 ao 8. Jesus, isso aqui é tudo palavra de Jesus, irmãos. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Quem dá fruto. Você pode estar na igreja, frequentar a igreja, mas o Senhor quer que você dê fruto. O Senhor quer que você seja limpo pela palavra. O Senhor quer que você permaneça nele, porque quem não permanece em Deus é lançado fora. Ô pastor, o senhor é duro. Não é que eu sou duro, é a palavra. Mas o Senhor não está falando de religioso. Não é religioso, não é religião. As pessoas hoje, elas não conseguem compreender que Jesus não tem nada a ver com religião. Jesus não veio trazer religião. O homem fez a religião. Jesus veio trazer uma mensagem. E aí as pessoas falam assim, não, pastor, mas a Bíblia foi escrita por homens. Claro, irmãos, a Bíblia foi escrita por homens que foram instruídos pelo Espírito Santo. Por isso é que eu estou dando para você aqui a mensagem. Isaías, 100 anos depois, a mesma mensagem, Jeremias. Isaías conhecia Jeremias? Não. E 700 anos depois, Jesus, a mesma palavra. Isso é, na teologia, a concepção do que Deus está falando. É quando você, por exemplo, se Deus quer falar com você, de repente você recebe uma profecia na palavra de Deus. Deus usa algum profeta, alguém para falar com você algo
que você tem certeza que é de Deus, que já falou na palavra com você. Aí você vai viajar e de repente Deus usa um irmãozinho, uma irmãzinha lá longe para falar a mesma coisa para você. Só que as pessoas não se conhecem. Está vendo o quê? Uma confirmação no reino de Deus para com tua vida. Então, o que você precisa entender? Você é uma uva. Que a tua casa é uma videira. E que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Muita gente ora pedindo coisas para Deus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas aí a pessoa não quer analisar se ela está permanecendo em Deus. Ela só quer. Ela quer pedir coisa para Deus. Pedir, pede um monte de coisa para Deus, mas o Senhor está falando assim: você está em mim? As minhas palavras estão em você? Aí você pensa, não está. Então, busque limpar a tua videira. Busque limpar esses ramos, para que você comece a dar frutos e dar frutos doces. É difícil, irmão? Quantos aqui, você imagina como você era há 20 anos atrás? Como você era, de repente, há muitos anos atrás, briguento, gostava de confusão. É isso que é ser limpo pela palavra. E você analisa a tua vida hoje, você fala, não é possível que eu sou a mesma pessoa. Porque você começou a entender a palavra, você começou a viver a palavra, você começou, na medida da, mesmo com dificuldade, você começou a entender a palavra de Deus. Você começou a buscar a presença de Deus. Você começou a entender que você não era nada sem Jesus. E aí Jesus começou a transformar a tua vida. Você começou a transformar num novo homem, numa nova mulher. E aí você começa o quê? A estar. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Aí você fala assim, eu quero estar na videira. Aí Jesus fala, ótimo, eu quero você na videira. O meu pai é o agricultor, olha só. Deus é o agricultor. Eu quero insistir nisso. Deus, ele é o agricultor, ele que plantou. Quem que é o agricultor? É quem planta. E nasceu Jesus, a videira. E aí eu e você fomos enxertados na videira. O agricultor olha lá de cima, fala, poxa vida, olha que videira linda. Rubinei agora faz parte, é um raminho lá. Nelson, Luciane, nós somos os ramos. Aí ele fala assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. Quem retira? O agricultor, igreja. Ele vai lá, dá uma olhadinha lá na videira. Esse raminho aqui. Lembra da passagem que Jesus foi numa figueira comer fruto? Chegou lá, não tinha um fruto. O que Jesus falou? Seca essa figueira. A figueira secou. A gente tem que entender que Jesus espera da gente fruto. Ele não espera que você venha com aquele monte de fruto, mas algum fruto você tem que dar. Para a obra de Deus. E nós somos limpos pela palavra. E aí ele fala assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Existe uma condição para que o Senhor Jesus permaneça na gente. Cuidado.
Permaneça nele e ele permanecerá em vós. Permaneça nele. Você tem dificuldade, você tem luta, você tem fraqueza. Normal, irmãos. Todo mundo tem. Só que permaneça nele. E ele vai permanecer em você. Por isso é que eu falo, a igreja é lugar de gente doente. Gente que precisa de ajuda. Por que a Bíblia diz que os pastores acabam com as pessoas? Porque tem muito pastor que não aceita. Pessoas que se declaram pecadores da igreja, ele só quer santo. Irmãos, ninguém é santo. Todo mundo tem pecado. Por que tem que vir as pessoas com dificuldade para a igreja? Para ser limpa. Vamos lá em Mateus 21, 33 a 46. Mateus 21, 33 a 46. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Voltamos à vinha. Colocou uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita? Jesus disse-lhes: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito dele. E procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam profeta. Os líderes religiosos, ao invés de voltarem para Deus arrependidos, os líderes religiosos buscavam um momento oportuno para prender e matar Jesus. Nessa parábola, Jesus explica que o reino de Deus é para aqueles que dão frutos. Não se iluda, irmãos. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus.
mas todo aquele que dê fruto para a glória de Deus. Tem que tomar muito cuidado, porque você precisa observar qual é o fruto que sai da igreja. Qual é o fruto que sai do pastor? Qual é o fruto que sai do irmão? Qual é o fruto que é lançado para o reino e para a glória de Deus? A igreja ensina, a igreja faz missões, a igreja tem amor, a igreja busca lançar uma palavra de carinho para aqueles necessitados, sem olhar. Você não pode olhar, irmãos, para a pessoa de maneira religiosa, porque Jesus olhou para você e olhou para mim com misericórdia. Quero que você aplauda ele. Nós precisamos ter misericórdia uns dos outros. E aí a nossa uva começa a ficar mais docinha. Se eu perguntar aqui para você, se a tua uvinha foi transformada, muitos aqui vão dizer, pastor, eu era uva brava. Eu era uva brava, mas hoje eu estou um doce, porque Jesus me transformou. Muitas pessoas que antigamente resolviam o negócio na peixeira, hoje resolve pelo amor, pela oração. Irmãos, presta atenção, não vão atrás dessas conversinhas. Tudo que você falar assim, meu filho, minha filha, minha casa, eu vou colocar em oração. O meu negócio, a minha empresa, meu trabalho, eu vou colocar em oração. Aí a tuvinha começa a ficar docinha. Você começa a transformar vidas. Você começa a ser uma bênção no reino de Deus. Irmãos, o pastor conhece as pessoas. Quantas pessoas que o pastor Nelson já ministrou que era brabo. O povo tinha medo, brabo. Aí você vai com a palavra, com sabedoria. Quantas vezes você falou assim, eu nunca vou ser crente, eu nunca vou entrar em igreja, esses crentes aí, eu não gosto. Aí hoje você está aí, glória, aleluia. Deus te salvou. Então você olha no mundo, você também quer que as pessoas sejam salvas. Isso é misericórdia. Você vê o cara entornando lá, cachaça, caindo bêbado. Você acha bonito isso? Não. Orar pela pessoa. Clamar pela vida da pessoa. Pedir para o Senhor tenha misericórdia. É muito difícil, porque aí você para de apontar como um juiz e começa a apontar como um servo, como uma serva, como um profeta, como uma profeta de Deus. Aí a tua uva começa a ficar mais docinha. O teu filho, tua filha, a tua casa, ele pode estar, irmão, fazendo o que for. O inimigo quer que você vire uma uva amarga. Aí você começa a murmurar, começa a reclamar, o meu filho não vai chegar a lugar nenhum, e não sei o quê. Aí a uva fica amarga e murcha. Já viu uva murcha? Não, uva murcha é ruim. Aí você começa a perder vida. Quando você começa a virar uma uva murcha, você perde vida. Só que a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O que é isso? A vinha. Havia uma vinha, ela era plantada na beira do rio, do riacho. Toda planta, toda árvore que é plantada em lugares que não são áridos, ela cresce. Em lugar árido precisa ter água, chuva. O que Jesus Deus falou lá? Eu vou cessar a chuva.
Quando você para de presta atenção. Quando você para de dar fruto, Jesus olha para você e fala assim: você não precisa mais de água, porque você não dá mais fruto, para que você quer água? O que é água? Água é provisão, água é cura, água é a manifestação de Deus na tua vida. Ué, você não está dando mais fruto, você quer água para quê? Jesus está falando: volte a dar fruto, para que eu possa voltar a chover na tua horta, voltar a chover na tua vinha. Tem lógica. Se a planta está morta, para que ela quer água? Porém, nós estudamos na Bíblia que Deus fala assim: eu vou cuidar de você. Quando você se humilha diante de Deus, fala: Senhor, eu entendi essa mensagem. Captei a mensagem. Lembra do cara lá? Captei a vossa mensagem. Eu vou voltar a dar frutos para o Senhor. Imediatamente ele olha para você e fala assim: libera aí a água nele. Pode liberar. Se ele vê no teu coração um coração verdadeiro, Deus fala: irriga agora, libera irrigação nele. Só que o teu coração tem que estar verdadeiramente com ele. E você falando: Senhor, eu vou dar frutas doces na minha casa. A tua mulher não vai entender nada. Meu Deus, o que está acontecendo? Não, bem, agora eu sou docinho. Uva doce. Uva doce. Ela olha para você e fala: meu Deus, estou até com medo de pegar diabetes. O teu marido não vai entender nada, porque também tem o outro lado. Né? Se as mulheres estão achando, tá vendo? Todos os maridos aí, tudo azedo. Tem umas mulheres azedas também. Teu marido não vai entender nada. Fala: meu Deus do céu, essa mulher está uma uvinha doce. O teu filho vai olhar para você e vai falar: meu Deus, pai, você está um docinho, hein? Uva doce. Uva doce pela palavra. No casamento, uvinha doce. Para com essa amargura. Para com azedume na tua casa e na tua vida. Porque essa uva amarga, essa uva brava, não vai trazer alegria na tua casa. Presta atenção nisso. Você vai fazer um exame médico. Você vai fazer um exame na faculdade. Você vai conviver com amigos. Eles têm que ver que você é uma uva doce. Pode vir o problema que vier. Você está conectado com o Espírito Santo de Deus. Toma posse disso. Podem falar o que quiser de você. Quando você está em Deus e na palavra de Deus, tudo que você pedir, o Senhor vai te responder. Não deixe ninguém transformar você numa uva seca. Não deixe nada tirar a tua paz. Isso verdadeiramente é ser cristão, é saber que o nosso Senhor, Ele vive e Ele nos faz viver. Hoje eu estava conversando com uma irmã, que ela tem uma amiga, que ela foi demitida da empresa. E ela ficou muitos anos dentro de um quarto, depressiva, porque transformaram ela, que era uma uva doce, numa uva amarga. Agora está voltando a ser uva doce, glória a Deus. Vão tentar transformar você numa uva amarga. O que é uma uva amarga? Você chega, bom dia por quê? Não tem bom dia nenhum aqui não. Meu Deus. Meu Deus. E aí, você começa a conviver com uva amarga. Agora, já vamos, mas eu vou falar agora da conviver. Você começa a conviver com uva amarga. E a uva amarga, ela quer que você se transforme em uva amarga. Aí você tem que ter inteligência.
Porque aí é uma luta no reino espiritual. A uva amarga, ela quer se transformar em uva amarga. Só que você é uva doce. E você tem que lutar para mostrar o quão é bom e quão é suave ser uma uva doce. Aí entra o quê? Gálatas 5:22. Por favor, Renan, Gálatas 5:22. Você não quer ser fruto? Agora, meu Deus. Vem a notícia ruim lá na empresa. Vem a notícia ruim onde você vai. Aí você fala, Gálatas 5:22, eu sou uma uvinha. Uvinha doce. Cauane, uva doce. Né, Poliana, Pastor Álvaro, Hudson. Hudson é uva doce com leite condensado. Esse é bonzinho, é uma bênção. Ai, irmãos, te amo. Olha só, irmãos. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Não é frutos, é fruto. É uma uvinha. Mas o fruto do Espírito é uma uva doce. Amor. Amor. Começa aí, amor. Os religiosos tiveram amor com Jesus? Não. Uva amarga. Alegria. Paz. Paciência. Amabilidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, você como uva doce, você é aprovado. Quem trabalha com atendimento de público, então, irmão, você recebe todo dia uva amarga lá na repartição ou na empresa. Gente, eu oro todo dia por quem trabalha com vendas e quem trabalha com atendimento ao povo. Porque é muito difícil. É muito difícil. Uma vez, eu era diretor de uma empresa e a gente instalava um equipamento no carro. E aí, o cara levou o carro, instalou o equipamento e foi embora para casa. Daqui a pouco ele me liga. Ligaram lá, chegou nem mim. Olha, eu queria fazer uma reclamação. Eu falei, pois não. Andaram 800 quilômetros com o meu carro. Eu falei, peraí, como é que é? Ele falou, eu deixei o carro lá dentro Tem que deixar o carro dentro de um lugarzinho lá. Você fica do lado do carro vendo o pessoal trabalhar no carro. Ele não foi embora para casa, ele ficou lá. Passou mais ou menos 1 hora e ele pegou o carro. Como é que o cara andou 800 quilômetros? O carro do homem. Falei, isso é uma nave espacial. E o cara bateu boca comigo que tinha andado 800. Aí você tem que ter fruto do Espírito. Para explicar para o abençoado. Ninguém andou 800 quilômetros com o teu carro. E aí ele começou a gritar, xingar, não sei o quê. E eu, na minha, na benção. Passou mais ou menos 1 hora, ele liga para mim. Foi meu filho que saiu com o carro. E eu não sabia, porque eu anoto no meu computador a quilometragem do carro. Todo dia, a hora que eu saio, a hora que eu volto. E estava 800 quilômetros a mais. Uma coisa sem lógica. Mas você precisa ter o fruto do Espírito. Se você não tem amor, o que você fala para o cara? Meu amigo, eu sou uma uva azeda. Uva azeda com uva azeda dá um suco amargo. Amor, você vai ouvir o que o cara vai falar. Você está sabendo que ele está falando um monte de besteira, mas o amor que Jesus colocou em você faz você ouvir. Alegria. Tem momentos da tua vida que todo mundo quer trazer tristeza para você. Você tem que buscar alegria. Paz. Aí, irmãos, paz. A uva azeda quer tirar a tua paz. Ela nasceu para tirar a tua paz. Eu não estou falando que você vai ser 100% uva doce. Presta atenção. O pastor também não está pregando aqui que você tem que aceitar tudo. Não é isso. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser simples
como as pomas e prudentes como as serpentes. Se você percebe que a pessoa está querendo tirar vantagem de você, você vai dar uma dosada aí nessa uva. Porém, com sabedoria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Qual que é o mal do mundo hoje? Mansidão, domínio próprio. Qual que é o mal do mundo hoje? Por que muitas pessoas estão se transformando em uva amarga? Por causa da ansiedade. Eu volto a falar sobre ansiedade. É sofrer pelo que você imagina que vai viver. Quando você colocar na tua mente que você é uma uva doce e que você vai viver coisas doces, as coisas doces começam a vir para você. Começa a pensar, a Bíblia diz, no livro de Provérbios, que aquilo que você pensa é o que você é. Começa a entender na tua mente que você é mais que vencedor por Jesus Cristo. Não deixa ninguém mudar esse rumo da tua vida. Aquilo que você pensa é o que você é. Se você pensa que você é uma uva azeda, você vai morrer uva azeda. Estou falando sério. Você pode estar na igreja, você pode fazer o que for. Agora, se você falar, não, eu não aceito ser uma uva azeda, eu vou ser uma uva doce. Nesta noite, o Senhor transforma a tua vida. E presta atenção, você é um ser individual. O seu marido pode ser azedo, mas você não precisa ser azedo. A tua esposa pode ser azeda, mas você não precisa ser azedo. Porque se os dois estiverem na visão de ser azedo, dificilmente você consegue se transformar numa uva doce. Mas se você nesta noite falar, Senhor, eu entendi a tua palavra, eu quero paz na minha casa, eu quero alegria na minha casa, eu quero amor na minha casa. Por isso, eu vou lutar para transformar a minha casa, os meus filhos, meu marido, minha esposa, a minha família, num grande cacho de uvas doces para a glória de Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.